igreja, e que tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Amém. A graciosa paz de Cristo. Louvado seja Deus. Eu confesso que eu estou com frio. Esse ventilador aqui tá. Oh, glória. Deus abençoe grandemente a todos. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Eu estava de joelho pedindo a Deus para confirmar a palavra dele. E Deus nunca nos deixa desamparados. Não pode ficar ligado se tiver com eu. Em nome de Jesus. Gênesis 6, o versículo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha abrir nossa visão, nosso entendimento para compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Te apresento, meu Deus, esta palavra, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça, no nome santo de Jesus, te peço e também já te agradeço, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Estenda as mãos, igreja. Senhor Deus, está aqui também um dízimo santo, a oferta, que é colocado no teu altar para a manutenção da tua casa. Como sempre falamos, primeiro recebe o dizimista ou ofertante, em seguida seu dízimo e sua oferta. Dá a semente àquele que semeia, pão para aquele que come, multiplica a sementeira de teus filhos, abre a janela dos céus e derrama, Senhor, tuas bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. Repreenda todo espírito contrário, migrador, cortador, destruidor, devorador, conforme tua palavra nos ensina. E assim nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, saudar os irmãos que estão chegando, né? Que Deus abençoe grandemente, sejam bem-vindos. Os irmãos que já estão na casa, está por dias que eu não venho, mas não é por falta de vontade, não, é porque como ficou terça-feira os cultos nas duas igrejas, eu tenho que estar um dia em uma semana na outra. E a semana passada eu estava certo de estar aqui, mas eu tive que estar no culto de ação e graça de um irmão, e por isso eu não pude estar nesse momento. Então falei com o Kaique, estou acompanhando de longe, estou vendo vocês, né? De longe, mas de perto, né? De longe porque o físico não está, mas de perto porque o Senhor em espírito nos faz sentir a graça, né? Estamos aqui vendo, acompanhando, feliz pelo departamento El Shaddai que foi levantado, que Deus venha fazer prosperar. Eu creio que vamos expandir, vai crescer, tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo determinado. Josué está emprestado aqui, né? Está por um tempo aqui emprestado, eu não tenho cansado ele lá na sede, não, tenho deixado ele aqui à disposição. E creio que ele também está dando a sua contribuição, o trabalho dele aqui com o Kaique, no nome de Jesus. Amados, vivemos um tempo que, se nós pararmos para refletir, o homem, ele correria para os braços de Cristo, sem pensar, sem hesitar. Eu estava me organizando, daqui a pouco eu falo a respeito desse assunto. Estava me organizando para vir para aqui, para a igreja, quando minha esposa entrou no banheiro e disse: tu soube o que aconteceu? Eu disse: não. Ela disse: acabaram de matar o Bruno. E eu disse: que Bruno? Ela falou: o esposo está messejando, acabaram de matá-lo de facada. E eu fiquei parando um pouco, pensando, digo: Deus, quantas oportunidades o Senhor concedeu a ele. Não estou aqui para julgar a sua vida, até porque para mim foi surpresa, porque ele é uma pessoa pacata. Eu até hoje não sei de envolvimento nenhum dele com nada. E acredito que
deva ter sido desentendimento, alguma coisa, e hoje o coração das pessoas estão voltados para o mal, para a malignidade. Deus, ele olha para a terra e Deus vê a terra se multiplicar. Geralmente na multiplicação a gente, ser humano, e eu digo isso num contexto geral, e graças a Deus não somos todos, costumam deixar Deus de lado. Às vezes a multiplicação faz as pessoas acharem que não precisam de Deus. E quando a humanidade começa a se multiplicar, a Bíblia diz que os filhos de Deus começam a pecar mais e mais. Porque o texto sagrado vai dizer que quando eles olham, e aqui dá para entender se você meditar bastante, porque lá no capítulo 3, quando nós meditamos biblicamente falando, Adão e Eva, e mais precisamente Eva, ela peca quando ela olha para o fruto e vê que o fruto era bom. E o pecado entra na face da terra. E a Bíblia aqui vai dizer que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, o diabo, através do que eles estavam vendo, começou a cativar seus corações, eles começam a se corromper. E eles começam a tomar para si as mulheres das quais eles desejavam. Deus olha do céu e o Senhor diz: olha, eu não vou contender para sempre com o homem. Muitas das vezes o que a gente acha que é Deus nos impedindo de avançar, ou Deus fechando uma porta para nós, é Deus contendendo conosco, dizendo assim: vai por esse caminho não, não anda por essa via não. Longe de mim fazer qualquer comentário maldoso, até porque eu não conheço as pessoas, mas eu ouvi agora há pouco que o problema não era o rapaz que foi assassinado, era a esposa dele que se envolvia com coisas que não era para se envolver. Ouvi alguém falar que o maior pecado da vida dele foi ter arrumado aquela mulher. Não sei, não convivo, não posso dizer que isso seja verdade. Mas quando Deus para de nos cobrar, é aí que a gente tem que parar um pouquinho e dizer: rapaz, por que é que Deus não fala mais? Por que é que Deus não está mais revelando nada para mim? Porque Deus, que usava sempre aquele irmãozinho, aquela irmã, porque Deus, ele agora decidiu se calar ao meu respeito. Devemos ter bastante cuidado com isso, porque a Bíblia vai dizer que um rei por nome de Saul foi levantado por Deus. Só que Saul, ele logo se desvia. Não demora muito para mostrar quem de fato ele era, né, diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor resolve agora calar-se, deixar Saul de mão. Olha, irmão, às vezes a gente diz assim: Deus só pega no meu pé. Meu irmão, agradeça enquanto Deus estiver pegando no seu pé. Ele pega no pé, pega no braço, pega na mão, pega no corpo todo. Ruim é quando ele deixa de mão. E diz a palavra que Saul agora fica angustiado. Lá em 1 Samuel 28, o texto começa dizendo, olha só, primeiro livro de Samuel: e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos da peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntando-se os filisteus, vieram e acamparam-se em Sumém, e ajuntou-se a Saul todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Deus se cala. Deus diz: olha, não vou falar mais.
Não vou mais contender com aquele meu filho que eu uso sempre alguém para ir lá e dizer: olha, rapaz, muda, sai desse caminho. Não vou mais contender com aquela filha minha que eu uso alguém para dizer: olha, eu tenho obra contigo, tenho algo para colocar nas tuas mãos. Mas às vezes sempre tem alguém que diz: não, mas Deus, porque eu? É porque Deus olhou e disse: é você que eu quero. Então Deus disse: olha, eu não vou contender mais, eu não vou disputar, eu não vou insistir e nem vou mais falar. Olha, irmão, porque eu estou olhando para dentro do homem e estou vendo que a corrupção tem tomado conta. Irmãos, a gente está vendo uma nação apodrecida. Eu coloquei no grupo da igreja agora, o médico me recomendou vocês me ver pela rua fazendo exercício de bicicleta por causa do médico mesmo, viu? Então eu vou no aeroporto, volto, vou por ali, saio na chuva, né? Eu só não vou para a academia, que não é meu lugar de estar não lá não. Eu faço em casa, dou uma volta em casa. E eu vinha, quando eu saí de casa, a mulher disse: filho, compre macaxeira, compre pão. Está certo, eu tenho dinheiro no bolso, de quando eu voltar, eu achar. E saí, vou achar a padaria aberta já perto de casa. Quando eu entro na esquina da Betel, aí tem um senhorzinho vendendo macaxeira. Eu disse: vou comprar. Parei a bicicleta. Eu disse: quando é o quilo da macaxeira? Ele disse: R$5. Eu disse: me dê 2. E ele botou 4 macaxeiras na balança, irmão, e disse: já deu 2 quilos, bem pesado. Eu olhei assim, eu digo: rapaz, esse velho está me passando a perna. E eu fiquei na minha, né? Eu disse: não, tá bom, tem 2 quilos? Tem, meu filho, tá bem, ainda vou botar. Ele botou 3 macaxeiras, disse: ainda vou botar uma de quebra, porque tem 2. E quando eu peguei no saco, a gente é acostumado, digo: rapaz, tem 2 quilos aqui não. Digo: mas eu vou lá na padaria, vou pedir para a irmã pesar. E fui na padaria, comprei pão. E quando eu cheguei na padaria, eu disse: ô irmã, pesa essa macaxeira para mim, porque não tem 2 quilos aqui não. E quando a irmã pesou, tinha 1,7 kg e poucas gramas. Eu disse: velho. Eu na minha cabeça veio logo Provérbio 11. Eu digo: vou voltar lá, vou recolher. E fui mesmo, irmão. Provérbio 11 diz assim: louvado seja o Senhor. Balança enganosa é abominável para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Eu disse: eu vou voltar lá, eu vou dizer para ele, eu não vou querer nem a macaxeira, mas eu vou dizer para ele que ele vigie na balança dele, que ele não está certo não. Verdade. E voltei lá, e quando eu cheguei lá, digo: olha, eu não quero macaxeira não, agora a sua balança não está pesando certo não, tem 1,7 kg e pouco ali que eu pesei, e o senhor vigia, porque comigo não vai ter problema não, mas pode arrumar outra aí e vir com problema pro senhor. Aí ele pegou 3 macaxeiras e disse: não, peraí, deixa eu botar no seu bolso. Não quero não. Aí ele insistiu e botou lá. Por que eu estou falando isso? Porque caráter não tem idade, irmão. Caráter é uma questão pessoal, individual, independente da idade. Nós estamos vivendo em um país que, se agora, nesse exato momento, está repreendido no nome de Jesus Cristo, tombar uma carreta agora, seja do que for, nessa BR, tem gente que vai sair da sua casa para ir roubar, para ir pegar uma carga, uma coisa que não lhe pertence. Vai ter carros que vão parar nas vias para furtar. Isso é a característica de nossa nação hoje, porque se o povo está corrompido, quem está lá no poder não é diferente. Então Deus olha para o homem e diz assim: não é possível. Tudo que o homem está fazendo é para se apodrecer, para se corromper. Eu estava de tarde meditando e vendo uns vídeos. A médica, ela ia para a unidade médica, batia o ponto e ia para outro lugar. Ela estava acostumada a ir lá bater o ponto e não trabalhar, e no final do mês receber por algo que ela não trabalhou. O prefeito chegou para um médico que também fazia a mesma coisa, disse: você está fora porque você está trabalhando, está aqui recebendo sem trabalhar. E como ele, tem tantos outros que hoje estão ocupando uma posição que não merecia estar, mas está ocupando por quê? Porque de uma certa forma, de uma certa maneira, há corrupção.
Se nós pararmos para olhar, e eu não estou aqui, eu não vim falar de política, eu não vim falar de nada disso, mas se nós pararmos para olhar para a nossa nação, a justiça está corrompida, a política está corrompida, a igreja está corrompida. E Deus está dizendo: eu não vou contender mais, eu não vou porfiar mais. Quantos entram dentro da congregação, irmãos, e isso é em todo sentido, e muitas das vezes a palavra não está nem tocando mais no coração, a palavra não está fazendo nem mais efeito. Ontem eu estava meditando, o irmão ontem pregou, aliás anteontem, louvado seja o nome do Senhor, o irmão pregou em Samuel 2, foi isso mesmo, 2, deixa eu abrir aqui, que eu fiquei meditando na palavra, e eu disse: Deus, como o Senhor é tremendo. 1 Samuel 2, eu gosto de fazer meus esboços, sabe, irmão? Aí eu fico lá escrevendo 2, qual foi o versículo, meu pai? 2:22. Isso foi domingo, o irmão pregou esse texto. E eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Olha, os filhos de Eli eram 2 prostitutos. E quando você vai ler esse texto, no verso 22 vai falar do caráter do filho de Eli, mas o verso 18 vai falar de Samuel, um menino que aproximadamente tinha entre 5, 6, 7 anos de idade, e ele agora era um sacerdote diante de Deus. E eu comecei a meditar sobre Samuel, o que Samuel fez para crescer, porque hoje todo mundo quer crescer. Hoje, se você for para a internet, as igrejas hoje dispensaram o Espírito Santo. Os pastores dizem que o crescimento da igreja é por causa da tecnologia, criam aplicativos, criam situações. Hoje a igreja não cresce mais por oração, por jejum, nem por busca de Deus, não. Hoje tem de tudo. Se você chegar na internet, tem texto pronto, ministração pronta, administração. A igreja virou uma empresa de fato e de verdade. São poucas as igrejas que deixaram de ser empresas. A gente, por conta da legislação brasileira, a gente precisa ter as documentações, mas a igreja nunca foi e nunca será uma empresa de negócio. A igreja é a casa de Deus. Mas quando a gente vê, eles querem o crescimento, mas não querem o dono da obra que faz crescer. O apóstolo Paulo disse que ele plantou, Apolo regou, mas quem fez crescer, quem deu o crescimento foi Deus. E o que é que acontecia? Samuel, ele cresceu, o seu ministério foi um ministério grande. E o texto vai dizer algumas coisas que Samuel faz para crescer. Primeira coisa que Samuel faz, ele é um ministrante, ele ministra, ou ele está ministrando diante do Senhor, ou perante o Senhor. Ministrando perante o Senhor, o texto vai dizer: porém Samuel ministrava, verso 18, perante o Senhor. O que é um sacerdote que ministra perante Deus? É alguém que diante de Deus está servindo em verdade e em justiça, e que é um canal de bênção do céu para abençoar as vidas. Ou seja, Deus, quando olhava para Samuel, dizia: Samuel me serve, e ele é o meu canal de bênção para abençoar meu povo. O crescimento de Samuel vem porque ele se tornou uma bênção, e é a ordem que Deus dá para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, seja uma bênção. Então nós olhamos um contexto contrário quando vamos lá para a Gênesis, porque Deus está dizendo assim: eu não vou contender mais, estou te chamando, estou te dando um sonho, estou enchendo tudo do meu espírito, mas não está olhando para mim, não está dando ouvido, não está dando atenção. Aleluia! Eu me lembrei quando Deus me chamou para ser pastor.
Eu estava na fábrica da panificação e Deus usou minha esposa, olha só, do meu lado. Homem, hoje é a última vez que eu falo contigo. Eu disse, eita, agora pesou. A partir de hoje, tu vai escolher ou o meu sonho ou o teu. E ali pesou. Porque eu queria ser empresário, ter a minha empresa, não quebrar a cabeça com ninguém. Deus me queria como pastor. E eu disse, agora a coisa ficou estreita. E Deus tomou a mulher, ela começou a falar, e eu disse, olhei para minha esposa e disse, pronto, vamos fechar. E é tão interessante, irmão, que quando você aceita o chamado de Deus, as coisas viram ao contrário. Minha mãe dizia direto, fecha essa padaria, você está só se desgastando, se matando. Meus irmãos diziam direto. E eu dizia, não, é meu sonho. No dia que eu cheguei para minha mãe e disse, vou fechar, ela disse, ficou doido, foi. Eu disse, não, vou fechar, esse menino pensa direito. Eu digo, já fechei, irmão. Mãe, chamada mãe, já fechei, mãe, vou não, mãe não. Porque eu decidi aceitar o chamado de Deus. Aleluia. Me lembro como se fosse agora o que eu disse para Deus naquele dia. Senhor, a partir de hoje, se ganhar, ganho contigo, se perder, perco contigo. Não vou recuar um só milímetro e não me arrependo nem um minuto de ter aceitado o chamado de Deus. Então, a primeira mensagem de Deus para você nessa noite é: vai esperar Deus ficar em silêncio ou vai fazer a obra enquanto Ele está falando? Porque Saul queria fazer, queria guerrear, e quando ele se calou, e Saul quebrou a cara. Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que só vai aprender quando Deus calar e dizer assim, não fala mais não. Aleluia. Ah, Senhor, usa o irmãozinho para mim, usa a irmãzinha. Não, já foi demais o tempo. Glória a Deus. Então Deus está dizendo, não vou contender mais. Agora, por que Deus está falando isso? Porque quando Deus olha para a terra, prostituição, meu irmão. Se nós formos parafrasear a prostituição que hoje existe na face da terra, em todos os níveis. Ontem a palavra ministrada lá no São Caetano foi Amós 3. Deixa eu abrir aqui para não errar. Até só guardei aqui a mensagem, deixei guardado. Foi livro de Amós. Cadê o Amós? E eu disse, olha só como Deus é bom. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Glória a Deus. Deus olha para Israel e diz assim, peraí Israel, eu estou andando com você, mas você nunca está de acordo comigo. Minha lei não te serve, meus ensinamentos não te servem. E quando você vai para o capítulo 3 de Amós, o capítulo 3 vai falar dos vícios e das maldades de Israel. E quando nós paramos para meditar sobre o vício ele é, no sentido da palavra, os vícios podem ser hábitos repetitivos. Vício é um hábito. Tem pessoa que está viciada em errar, e não era para ser assim. A gente pode estar preso em vícios que são químicos, ou pode estar preso em vícios que são comportamentais. O camarada pode ser aquele tipo de pessoa que já se viciou em ser infiel, que já se viciou em ser rebelde, que já se viciou em ficar se desviando de Deus. E Deus está dizendo assim, corrige isso, rapaz. Corrige isso. Coloca isso em ordem. E tem gente assim na igreja que as coisas acontecem e acha, não vai acontecer nunca comigo não. Será? Se Deus permitir, meu filho. Glória a Deus. Se Deus permitir que as coisas aconteçam. Eu ontem coloquei na minha rede social, fiquei meditando. Tem gente que quer prosperar, mas não quer fazer as coisas que devem ser feitas para que a prosperidade chegue. E se eu quero prosperar, eu tenho que ter atitudes que sejam diferentes. Primeiro eu coloquei, quer prosperar? Aprenda a acordar cedo. Você se acorda 10, 11 horas do dia e quer que as coisas tenham tudo pronto para você, irmão?
Não vai vir prosperidade nunca. Nunca. Como é que você prospera assim? Vai ficar um preguiçoso. Pastor, eu quero prosperar. Quer prosperar? Então começa a tomar conta do que você pensa. Se você está permitindo que o diabo faça da sua mente uma oficina para ele trabalhar, irmão, então você tem que mudar esse comportamento. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso ocupa o meu pensamento. Filipenses 4:8. Então, se você é uma pessoa que deixa o diabo bungar a sua mente, você não vai prosperar nunca. Porque fulano diz que eu sou Deus. Fulano diz, foi Deus que disse. A palavra está falando isso? Não, você está deixando o diabo se andar na sua mente em uma terra que só quem tem que habitar é o Espírito de Deus. E eu fiquei meditando, quer prosperar? Organize sua vida. Meu irmão, você é bagunceiro, quer prosperar, as coisas tudo bagunçadas, tudo desorganizado. Não é porque é pobre, não. Você pode ser pobre, não tem problema, mas um pobre também pode ser organizado na vida. É uma bagunça, você chegar na casa é uma bagunça, parece que passou um terremoto, um tsunami, né, dentro da casa daquela pessoa. Meu irmão, é tanta bagulhada velha, fala uma fogueira santa, toca fogo nesses troços, meu irmão, organiza a tua casa. Limpa. Glória a Deus. Pastor, eu quero ser uma pessoa próspera. Olha aqui, 4, pare de andar com quem não quer nada. Glória a Jesus. Deixa de andar com gente que só pensa o contrário, que só quer te atrasar na vida. Começa a andar com pessoas com uma visão igual à tua, ou melhor do que a tua. Glória a Deus. Para de andar com gente que só está pensando em derrota e em fracasso. Irmão, quero comprar um carro. Tu vai comprar, vai te dando, eu vou comprar sim, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Começa a andar com pessoas que têm a visão para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer prosperar? 4, seja uma pessoa constante. Não faça algo só uma vez, não. A repetição faz a gente se tornar excelente naquilo que a gente faz. Glória a Deus. Continue. Mesmo que só esteja você, continue. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não fique preocupado. Porque Deus não está preocupado com multidão. Você não se lembra não que Israel estava tudo dentro de um buraco escondido? Aí Deus olha lá do céu, vê quem? Gideão malhando o trigo dele no lagar. Aleluia. Você sabe quando eu olho para essa palavra? Eu vejo Gideão dizendo assim: vou não me esconder não. Aleluia. Trabalho danado para, né? Essa palavra eu me lembro de Josué. Trabalho para plantar, esperar crescer. E agora no tempo da colheita vem o capeta tomar, vai não. Aleluia. Vai não. Deus. Nem que eu vigie noite e dia, nem que eu vá tirar ele verde, mas ninguém come. Quem vai comer sou eu. Ele amadurece na minha casa, mas meu trigo ninguém rouba. Aí Deus olha para aquele homem e o anjo vai lá falar com ele: vai nessa tua força, homem valente. Você vai ver que ele não fica. Ele diz assim: o Senhor está comigo porque essa coisa está acontecendo. Isso é assim que eu quero. É você quem vai livrar Israel da mão desses inimigos. Ou seja, ele está ali, irmãos, e está tendo uma constância naquilo que ele faz. Ele está fazendo o que é certo. Você quer prosperar mesmo? Mesmo, tem certeza? Glória. Não diga para a pessoa que está do teu lado: aprenda a tratar bem as outras pessoas, porque Deus não se agrada de gente ignorante, não. Se você quer crescer, trate bem os outros, porque quando a gente planta, a gente colhe. Eu me lembrei agora do obreiro Anderson. Ele estava no negócio dele, no estabelecimento dele aqui no Maceió 1, e chegou, passou um rapaz na rua, faltou gasolina no carro do rapaz. Ele estava fechando a loja dele. E chegou perto do rapaz e disse: você quer que eu vá comprar combustível para você? O rapaz disse: você vai? Ele disse: vou. Espera aí que eu vou lá comprar e trago. Aí ele foi comprar o combustível, trouxe, abasteceu o carro do rapaz. Ele só não entrou em detalhes, se cobrou ou não cobrou, não sei, que ele não entrou em detalhe. Pelo que eu conheço dele, talvez ele tenha nem cobrado. E ele disse que passou os dias. Quando pensou que não, o cara parou com o carro na porta lá. Sou irmão! Oi! Olha aqui um presente que eu trouxe para você.
aquela gentileza lá, aquele favor que você me fez lá, me tirou, me quebrou um galho, eu estou aqui te retribuindo. Você quer crescer, irmão? Trata as pessoas bem. Glória a Deus. Pare de ser carrascudo. Tem gente que quer crescimento de Deus e é um cavalo bruto. Ninguém quer estar perto. Ninguém quer crescer. Eu botei isso ontem na minha rede social. Quer crescer? Controle suas emoções, porque o diabo vai agir com força para tirar você da linha. Se for no trabalho, usa um. Se for fazer dentro da igreja, o capeta tem o seu também. E ele se levanta. Então controla as emoções. Se você é dessa pessoa que era como eu, que tinha um pavio curto, então peça a Deus para esticar esse pavio e começa a contar até 10, respire fundo, porque o diabo rouba muitas das vezes as bênçãos da gente aí. Nas emoções. Você quer crescer? Seja grato. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. A gratidão abre portas, irmão. Agradeça sempre a Deus, independente da circunstância. Agradeça as pessoas que Deus tinha colocado do seu lado. Pare de ser ingrato. Glória a Deus. Você quer crescer? Use sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Porque a fé move montanhas. É grande, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Está aqui, eu não sei se. Eu acho que o da sete já pegou. Vem aqui, meu filho. Mostra aí o que é um grão de mostarda para a igreja. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ser grande, não. O que é que Deus está dizendo? Desse tamanho. Pode dar a cada um. Pode deixar cair. Se cair aqui, ela nasce um bocado de coisa que Deus é fiel e vai. Só aí já foi bem umas 20, né? É forte. Eu ganhei, isso é relíquia, viu? Bota logo o tampinho. Aleluia. Vai, tá aí, ó. Só plantar. É bem umas 50 sementes ali. Ó. Plantar aqui, ó. A sua fé é desse tamanho. Não é um tijolo não, irmão. Aí é um grãozinho de mostarda. Ó. Se a sua fé não conseguir ser desse tamanho, ela está errado. Aleluia. Porque Jesus disse que se a minha fé e a sua for desse tamanho aí, a gente vai dizer para aquele monte: lança-te no mar, e ele vai se lançar. E a Bíblia diz que a fé, ela não pode ser uma fé morta. Glória a Deus. Ela tem que ser uma fé que tenha obra. O que foi que o irmão falou aqui? Que a igreja vai crescer. Mas a igreja cresce se nós cruzar os braços? Não. A igreja cresce se a gente começar a evangelizar nessas ruas. Eu tenho fé em Deus que eu vou entrar nessa rua aqui e vou bater nas portas, e quando eu bater em porta por porta, Ele vai me usar, Ele vai curar, eu vou dizer que Ele é bom, vou estender as mãos e o Senhor vai falar por mim, eu vou só fazer a obra. Pode ter certeza que você vai evangelizar e alguma semente vai ficar em alguma casa. Deus vai testemunhar. E pode ter certeza que vai ser pequena a casa. Porque quando a minha fé se junta com obra verdadeira, acontece. Aleluia, Jesus. Alguém chegou para um senhor, ele era dono de um sítio, aliás, de uma fazenda, de uma terra bem ampla. E na fazenda tinha um monte de pedra bem grande. E o fazendeiro disse: eu tenho fé que essa terra vai ser plana. E alguém olhou para ele e disse: oxe, tem condição não. Ele disse: eu tenho fé, porque a minha fé me fez comprar uma caçamba, me fez comprar uma escavadeira, me fez alugar tantas e tantas máquinas, e eu tenho certeza que juntando a minha fé com o meu trabalho, daqui a pouco essa terra que não prestava vai ser uma terra produtiva. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor disse: Josué, está aqui a terra, conquista. Glória a Deus. Adão, eu te fiz um jardim para ti, está aí o jardim, lavra essa terra, cuida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus não dá nada a nós de mão beijada, a gente tem que lutar. Glória a Deus. E por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que Ele lhe deu potencial e me deu potencial para conquistar. Então Deus está dizendo assim: ó, não vou contender mais não.
E para finalizar aqui, só para concluir, quer ser próspero? Pare de se vitimar. Aleluia. Tire esse espírito de ficar se auto-vitimando. É porque ninguém me ama, é porque ninguém me quer. Meu irmão, pare com isso. Pare com isso. Porque enquanto você está com esse discurso, o diabo cria situações para você continuar pensando dessa forma. Glória a Deus. Diga e declare com a sua boca: com Deus eu posso tudo, com Ele eu venço, com meu Deus eu salto o muro, com Ele eu passo no meio do esquadrão, porque foi assim que Davi, foi assim que os outros profetas falaram. Então Deus olha e diz assim: olha, vou contender, mas não. Por que não vai contender? Porque eu estou olhando para a terra, estou vendo prostituição e não estou me agradando. Aleluia. Hoje a prostituição é física, é espiritual, é cultural, é de todo jeito. E Deus falou: não estou me agradando. Por que, Senhor? Porque não está dando para isso. Não está dando para entrar dentro da minha igreja e ver meu povo adorando outros deuses. Aleluia. Glória a Deus. Não dá? O apóstolo Paulo, quando anda pelas ruas de Atenas, a Bíblia diz que o espírito dele se comove, dentro dele fica se torcendo de ver tanta idolatria dentro da cidade. Aí Deus olha: sabe por que eu não vou contender mais? Porque eu estou olhando para a humanidade e estou vendo a maldade. Glória a Deus. Gente do céu, a inclinação para o mal. As pessoas estão dispostas a fazer o mal. Uma briga entre vizinhos fez o cara fazer bruxaria para mandar um enxumirim para a casa do outro. E o enxumirim foi. Como o cara não tinha proteção, meu irmão, por isso a campanha do azeite em janeiro, unge a sua casa. O enxumirim entrou na casa do camarada, começou a gritar, bater as portas. A entidade foi, porque a maldade do ser humano hoje está ultrapassando limites. Deus disse: a maldade é muito grande. As pessoas hoje não tem mais negócio de pedir perdão não, qualquer coisa é para matar, irmão. Faz até medo da gente dizer tantinho assim. É melhor se calar e entrar para dentro de casa. São Paulo, eu estava vendo um vídeo, o camarada, ele metia a bola na casa daquele pessoal de propósito, dava bolada no portão. E como a mulher reclamou, ele botou uma escada, pulou, entrou dentro da casa da mulher, só não matou ela, porque o marido entrou em contrito com ele, foi preso, mas depois a polícia soltou de novo. Porque não tem lei mais. A criminalidade, irmãos. Esse menino está aqui, eu recebi. Eu não sei quantas facadas ele tomou. Meu Deus. Ó. Não sei quantas facadas ele levou. A menina mandou as fotos para mim. Eu digo: Jesus, tinha misericórdia. Esse menino passou lá na frente da igreja, não tem um mês, com a mulher dele. Eu disse: pastor, eu vou vir aqui agradecer porque Deus aposentou as minhas filhas. Deus aposentou, as filhas dele são especiais, irmão. Esse menino aqui, ele pode não estar andando na igreja, não andar na igreja, mas ele não era bandido não. Não é uma pessoa ruim não. Foi morto a faca. As filhas vão ficar sem pai agora. Já tinha um problema por serem especiais. E agora? E tudo isso sabe por quê? Porque a criminalidade tomou conta da nossa cidade. Deus olhou e disse: não vou contender mais. Não tem como. E a igreja tem um papel fundamental. Porque é através de mim e de você que as obras do diabo são desfeitas. Quando nós deixamos de ocupar o papel da igreja, o diabo começa a tomar conta, irmão. Por isso a importância de atendermos o chamado do Senhor. Não se trata só de mim e de você não. Se trata de vidas. Quem dá agora a salvação para ele? Eu acho, isso é o que estou pensando, eu não sei porque não. Quem arrumava muita briga era a mulher, talvez ele foi entrar numa briga da esposa.
E como ele não era de luta, esse menino era dedicado ao trabalho. Trabalha na prefeitura, usina. Pastor, o senhor está triste? Estou, irmão. Por dois motivos. Primeiro, pela morte dele. E segundo, porque ele não atendeu o chamado de Deus. Porque se ele estivesse na casa do Senhor, se ele tivesse firmado os passos, Glória a Deus. a Bíblia diz que uma alma vale muito. E todo santo dia Satanás tem entregado almas ao inferno. Todo santo dia. Pastor João, Deus, Ele está dizendo para nós, uma hora a porta fecha. Uma hora a graça também ela se esgota. Não é por Deus, não, é por nós. É porque a gente, ser humano, só quer se inclinar para cá. Eu deixo essa mensagem como reflexão. Eu não sei como você entrou aqui, Aleluia. mas Deus conta com você. Em nome de Jesus. Talvez a sua área seja a intercessão, talvez seja o evangelismo, talvez seja Deus para lhe levantar com um empresário, uma empresária dentro da igreja, para que você seja bênção. Não sei. O fato é que Deus conta com você. Pode ter certeza disso. Eu sei do chamado, da dificuldade que tem o chamado. Mas uma coisa eu digo, tenho trabalhado em Deus para que isso aconteça. Só tem duas coisas que podem me impedir de continuar meu chamado. A primeira é o arrebatamento da igreja. E a segunda é Deus me levando antes. Mas fora isso, irmão, vou até o final. Mesmo que chore, mesmo que sofra, Aleluia. mesmo que muitas das vezes fique só. Por isso que eu não esquento a cabeça. Tem pessoas, o irmão ontem disse uma coisa, eu fiquei meditando. Ele disse, rapaz, eu conheço o pastor há tanto tempo, o irmão pregando, está até gravado. E eu nunca vi ele responder nada que não vá lá na palavra. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Eu tenho um juiz, tenho um promotor de justiça, tenho um advogado, tenho um Deus que peleja por mim. Sabe quando isso veio cair, essa ficha caiu em mim? Foi uma vez, eu estava em casa, desejando tomar sopa, irmão. Olha, disse, que vontade de tomar sopa. Eu nem pedi, eu só desejei no coração. Nem pedi. Rapaz, que vontade. Não tem uma vez que a gente tem essa vontade. E fui para o culto. Quando chega no culto, está lá a irmã, sabe, pastor, eu fiz uma sopa para o senhor. Tá ali, eu digo, oh Deus bom. Oh, que Deus bom. Meu irmão, se Deus está preocupado com coisas tão insignificantes, se Ele se preocupa até com o meu sono, meu irmão, por que eu vou esquentar minha cabeça? Por que eu vou ficar preocupado com coisas que o meu Deus pode resolver para mim? Aleluia. Então, eu digo a você nessa noite, não deixe Deus calar, muito pelo contrário. Quando Ele falar, Aleluia. faça como fizeram os servos no passado ou como fez Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou diga como disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Então deixa essa palavra, essa meditação para a amada igreja. Que o Senhor venha nos guardar, nos conduzir ao centro da sua vontade, porque Ele sempre está no controle de tudo. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar louvando um louvor da harpa cristã. Aleluia, Jesus. E também fazer o convite aos obreiros. Sábado temos reunião com os obreiros, um café da manhã. Vamos lá comer um pouquinho de cuscuz conosco, comer inhame, com charque, né? Quem sabe tem a sopa também, não sei, né? No sábado a gente tem um estudo bíblico, né? A gente vai falar o tema a quem você serve, Deus ou Mamon. É um tema muito bom, muitas coisas boas o Senhor trouxe ao coração e vale a pena estudar, né? Aqui já vi que o Kaique trouxe esses dias um estudo aqui com os obreiros, é importante e Deus é fiel, amém? Vamos louvar o 432, coloca por favor, em nome de Jesus, 432, o playback dele. Vale a pena se dedicar
ao nosso Deus. Aleluia, Deus. Vale a pena, porque Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Aleluia. 432 da harpa cristã, consagrado ao Senhor. Aleluia. Eu estou quase assim que, como quem não estivesse acreditando que esse rapaz foi assassinado. Eu, sinceramente, tem coisas que a gente fica assim, a ficha não cai, né? Mas oremos pela família, pelos filhos, as filhas dele, né? As filhas que ele tinha, é complicado. Pode soltar, viu? 432. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim opera o teu amor à igreja. A minha alma lava, Salvador. Diga para ele nessa noite: o teu sangue puro carmesí. Oh, glória a Deus. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, diga pra ele: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesí. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, aleluia, no teu sangue puro carmesí. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. Toma, ó Deus, o meu querer, faze, ó teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesí. Aleluia. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesí. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Amém, igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai poderoso, a minha oração, Pai, primeira nesse momento é que o Senhor visite a vida da Messejane, Senhor Deus, nesse momento. Só o Senhor sabe como o seu coração se encontra agora. Visite suas filhas, Pai, aquelas meninas já são especiais, Pai, e agora elas não têm mais a companhia do Pai, Senhor. Ah, meu Deus, só o Senhor sabe agora aonde o Bruno se encontra. Eu te peço que dê força a essa família, Pai. Confesso que minha alma está triste, porque eu o conhecia, preguei várias vezes, ministrei. Somente o Senhor para confortar agora, Pai. Também te apresento a tua igreja, cada um que entrou por essas portas.
e veio ouvir a tua palavra, cultuar o teu nome, Pai. Leve em paz as suas casas. Te peço e te agradeço por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Sábado espero os irmãos lá, em nome de Jesus. Ainda tem 4 minutos. Aleluia, glória a Deus.